Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Miriam Gonzaga, sou voluntária aqui da casa, Francisco de Assis. Alguém está aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos igualmente, viu? Se sintam acolhidos. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o tema da noite de hoje, essa preleção evangélica, que nada mais é um assunto que vamos refletir a respeito em conjunto. Que possamos nos sentir assim, acalentados por essas energias que já nos permeiam, que nos envolvem, que nos sintamos assim acolhidos pela espiritualidade maior, que possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que possamos deixar lá fora os nossos problemas, as nossas preocupações, para que possamos nos revestir de todas essas energias que já se fazem presentes, já foram preparadas, todas preparadas para nos receber. Então, nesse momento, se possível for, vamos fechar os nossos olhos, essa janelinha que nos remete ao mundo exterior. Vamos procurando relaxar profundamente, tranquilizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E assim, mais tranquilos e serenos, voltados sim para tudo aquilo que mais necessitamos neste momento, nós vamos saudando carinhosamente o nosso anjo de guarda, este companheiro que nos acompanha desde o nosso nascimento, que diuturnamente zela por nós, embora muitas vezes nem lembramos que ele existe. Vamos assim, nos aproximando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, essa doce e meiga mãe, pedindo a ela que nos coloque em seu colo de mãe, nos envolva com o seu manto de paz, de tranquilidade. Crianças espirituais que ainda somos, para que assim, neste colo tão amoroso, possamos nos sentir mais tranquilos, seguros, amados. Junto com Maria, nós vamos nos aproximando de Jesus, o nosso irmão maior. Certa feita ele disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele está no meio de nós, com os seus olhos meigos, doces, em nossa direção. Sentimos assim o seu abraço fraterno e agradecemos a ele pela rota segura do bem-estar, do equilíbrio, que é o seu Evangelho de luz. E junto com todos esses nossos irmãos da espiritualidade, vamos assim, chegando até Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. E diante deste amor incondicional, dessa fonte inesgotável de luz, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós vamos só aguardar abrir a porta. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos nesse propósito maior de dedicarmos algum tempinho
para o nosso corpo espiritual, para realinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Estamos aqui reunidos e já abençoados, porque tiramos esse tempinho para pensar, para nos aproximar de algo que Jesus nos deixou. Esses ensinamentos que preenchem os nossos pensamentos, que povoam assim a nossa mente, nesse propósito maior de nos direcionarmos para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para que assim consigamos vencer tantas batalhas que no nosso dia a dia chegam até nós. E muitas vezes, infelizmente ainda, nos sentimos inseguros, distante desse Pai amoroso, nos sentimos inseguros porque muitas vezes ainda não procuramos estudar ou entender o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar de uma parábola, que é o joio e o trigo. Esta parábola nós vamos encontrar por que Jesus falou através de parábolas num capítulo do Evangelho. Essa parábola que nós vamos abordar hoje, que nós vamos refletir a respeito, é uma parábola de Mateus, e nós vamos encontrar em alguns versículos, no capítulo 30 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 24 a 30. E nesse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala a respeito: não coloquem a candeia debaixo do alqueire. E nesse capítulo, no seu item 2, se dirigindo aos seus discípulos, ele fala assim: os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem. Essa é só um pedacinho que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo de 10 a 15. É de causar estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto que ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido de suas palavras, expondo o seu pensamento sob uma forma figurada, que nem todos conseguiam compreender. Ele explica ao dizer a seus apóstolos: eu falo ao povo por parábolas, porque não estão ainda em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil. Porém, digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Nós vamos começar, então, a nossa reflexão, já entendendo que Jesus usava das parábolas exatamente para despertar daquele povo daquela época, com as atividades que eles exerciam na zona rural, em suas próprias casas, junto aos seus familiares. Essa é uma das, se não me engano, 32 parábolas de Jesus. E por que ele falava por parábolas? Porque era a forma que ele encontrou diante das circunstâncias que viviam aquele povo naquela época que os seguiam. Ele usava do dia a dia dessas pessoas para poder trazer os seus ensinamentos. Esta parábola do joio e do trigo não é diferente. Vamos dizer assim, é da zona rural. Mas antes de adentrarmos exatamente nessa parábola, nós devemos nos lembrar que ele comentou aqui das crianças. Vamos supor
que uma criança vai em direção a um local, a alguma tomada, e colocar lá o seu dedinho. Nós não vamos explicar para esta criança que ali tem um duto, ali tem uma amperagem, ali tem uma eletricidade XYZ. Não vamos conseguir fazer com que ela entenda. Porque necessariamente, no primeiro momento, nós vamos falar, não coloque o seu dedinho aí. Num segundo momento, por que vamos só explicar isso? No segundo momento, nós só vamos explicar isso porque dentro do entendimento que essa criança tem, não adianta nós darmos uma aula sobre eletricidade. E Jesus procedia da mesma forma há 2025 anos atrás. E, infelizmente, ainda hoje, muitos de nós temos dificuldades para entender e, acima de tudo, colocar em prática os seus ensinamentos, as suas parábolas, as suas passagens. Porque, infelizmente, ainda, motivados por N motivos, nós, às vezes, comodamente, não queremos estudar, aprender, buscar conhecimento. E à medida que nós temos a oportunidade de estarmos aqui dentro de uma casa espírita, o entendimento que essa parábola nos traz é de acordo com a doutrina espírita. Não estamos aqui para julgar outras interpretações, mesmo porque não gostamos de ser julgados também, né? Então, nós estamos aqui para exatamente julgar esta, aquela ou outra religião que aborde diferentemente esta parábola ou qualquer ensinamento de Jesus. Somos irmãos acima de tudo e aceitamos tudo aquilo que é relacionado com o entendimento, independente da religião. Então, essa parábola do joio e do trigo, aparentemente, talvez a gente no início não consigamos entender. Então, nós vamos primeiro fazer uma leitura desta parábola. Nós vamos já mostrar esse livro, Palavras e Ensinos de Jesus, Caibar Schutter. Nós vamos ler a parábola do joio. Peço licença para que eu possa ler. O reino de Deus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes, então: Homem, inimigo é quem fez isto. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis justamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Então, nós vamos resumir essa parábola, e vamos entender o seguinte. O que está falando deste homem do campo, que era proprietário de uma gleba, de uma área, e ali foi lançada as sementes. Se nós trouxermos os ensinamentos de Jesus que estão contidos nesta parábola, nós vamos perceber que esse campo é a humanidade. Que as sementes que são lançadas por Jesus. Aos poucos nós vamos ver outras situações aqui no meio dessa parábola, falando do joio, falando do trigo. Se nós simplesmente procurarmos uma foto na internet, nós vamos ver que tanto o joio quanto o trigo são semelhantes. No decorrer do crescimento de ambos é que começam a aparecer as diferenças.
Agora, muitas interpretações são feitas. Ceifar, algumas religiões falam do juízo final, como se lá no fundo de cada jornada, no fim de cada jornada, o juízo final vai acontecer e vai nos ceifar, ou quem quer que seja. Então, algumas colocações que são feitas, à medida que nós nos aprofundamos nesse conhecimento das parábolas, nós vamos entender a sabedoria de Jesus. Nós vamos compreender a magnitude e a extensão desses exemplos que em algumas citações aqui ocorrem. Como nós já dissemos, falamos da criança, paulatinamente, no nosso desenvolvimento, nós vamos perceber algumas diferenças. Nós falamos que a semente do trigo é o Evangelho. Nós já falamos também que o campo, nós estamos falando da humanidade. O semeador desse campo é Jesus. Nós estamos falando da semente, que é o Evangelho, a semente do trigo, e a semente má. O que seria essa semente má? Porque o joio aqui é tratado como se fosse uma semente má, uma semente ruim, uma semente daninha, uma semente que ali não deveria estar. Por isso ele precisaria ser ceifado. E o dono desse plantio, o semeador, Jesus disse que não deveria ser ceifado, deveria crescer juntamente com o trigo. Aí nós partimos do princípio de que todos nós, dentro de nós, temos o nosso lado bom e o nosso lado não tão bom. Então, diante da nossa jornada terrestre, muitas vezes nós fazemos aflorar o joio e muitas outras vezes fazemos aflorar o trigo. Importante também nós saibamos que nós sempre temos a misericórdia divina em tudo aquilo que nos serve. Então, a partir do momento que nós seguimos esse ensinamento de Jesus, precisamos observar que tipo de semente nós estamos cultivando dentro do nosso coração. Que plantio nós temos feito no nosso dia a dia, que florada nós estamos tendo hoje, por exemplo. Vamos falar mais de um exemplo. Certa feita o índio foi indagado como é que ele se portava diante de tantas situações que o envolvia, diante de tantos problemas, acontecimentos que o cercavam. E aí, sabiamente, ele falou assim, que ele sabia que ele tinha 2 lobos dentro dele, mas dependia sim de qual lobo ele estava alimentando. Qual aquele que fazia a diferença? Qual aquele que de fato ele estava fazendo com que as sementes frutificassem? Isto não é diferente para conosco. À medida que nós temos o contato com o Evangelho de Jesus, com uma parábola tão bonita como esta, nós nos damos conta que temos de fato dentro de nós o trigo e o joio. E jamais será ceifado, porque é uma luta constante para que nós nos aprimoremos. É uma luta constante para que nós busquemos autoconhecimento. E no autoconhecimento, a proposta é nos esforçarmos para cada dia sermos melhores. Se a ceifa acontecer para aqueles que não pensam igual a nós, para aqueles que ainda estão envolvidos em sentimentos que não são propícios ao bem, como é que esses nossos irmãos vão seguirem a sua jornada? Precisamos nos misturar uns aos outros para sermos auxiliados e para auxiliar. Então, quando nós temos a oportunidade de enxergar o joio
não somente da forma que nos é apresentado, como uma erva daninha, como algo que é tão negativo, nós vamos perceber que o joio se faz necessário ainda para que nós nos ajudemos e ajudemos aqueles que estão pertinho de nós. Então, a sabedoria de Jesus, no momento oportuno, ele fala que, contrário àquilo que ele falava, que não devemos colocar a candeia embaixo do alqueire, no momento oportuno que nós estivermos em condições de diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos é tão útil, vamos fazer brilhar a nossa luz. Aí a candeia não vai ficar embaixo de algum local, ela vai sempre iluminar. Então, esta parábola de Jesus, muitas vezes a gente fala assim, eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Aí nós pensamos logo no trigo. Mas essa paciência é muito restrita muitas vezes. Somos invejosos muitas vezes. Somos pessoas que só produzimos palavras negativas. Vamos dar um exemplo? Quando nós estamos assim, no ócio, ou seja, sem fazermos nada, absolutamente nada, nem relaxados estamos. Estamos não ocupando a nossa mente. Aí surgem alguns pensamentos, alguns pensamentos surgem assim, de situações negativas que vivemos, de acontecimentos que não nos levam a construir nada. Nesse ócio, nós somos envolvidos por isso tudo, passamos a ser o joio. Por isso que precisamos uns dos outros, por isso que precisamos ter, sim, essas duas sementes ainda dentro de nós, para que possamos diferenciar, para que possamos entender a necessidade que ainda temos de nos melhorar, de nos aprimorarmos, de crescermos em todos os sentidos. Essa parábola também nos convida a algumas outras reflexões. Então percebemos que dentro de nós existem essas duas coisas ainda, porque estamos num planeta de provas e expiações. Às vezes a gente julga, já não devemos julgar, acreditamos que aquela pessoa é tão ruim, só que nós não sabemos das vidas passadas, quiçá da presente. Temos ainda muitos defeitos, assim como todos aqueles que nos cercam. Agora, qual é o lado que vai aflorar dentro de nós? Semelhante à história do índio, aquele que nós alimentarmos. Uma outra assertiva que a parábola que estamos estudando nos apresenta é a seguinte fala: dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Esse dormir, muitas vezes aqui na casa espírita, nós escutamos assim: orai e vigiai. Normalmente, o que acontece conosco? As coisas que ocorrem ao nosso redor é porque nós muitas vezes somos invigilantes. Então, essa semente que foi lançada dessa maneira aqui falada na parábola, que foi lançada e se tornou nesse joio, muitas vezes nós utilizamos isso também. Porque, infelizmente ainda, não vigiamos os nossos pensamentos. Somos tão invigilantes que não percebemos certas falas que proferimos e que nos causam um desequilíbrio, assim como naqueles que estão ao nosso redor. Então, falar da invigilância está sempre atrelado em orai. E este orai é no sentido amplo da palavra. Pedir ajuda ao nosso anjo de guarda, pedir para que ele nos oriente, para que ele nos auxilie, para que de fato nós consigamos não ver nas situações que estamos vendo a pior situação. Nas pessoas que estamos, e não devemos julgar, mas que estamos julgando, mas que possamos ver nelas, assim como gostamos que os outros vejam em nós, o nosso melhor. Então, separar o joio e o trigo não cabe a nós, a não ser quando tenhamos entendimento
o suficiente para saber discernir entre um e o outro. Estamos aqui nessa escola, que é a vida, para que nós, no futuro próximo, consigamos, sim, não ter a necessidade do joio. Que nós façamos florescer muito mais o trigo. Mas ainda somos crianças, espiritualmente falando. E às vezes a gente fala assim, né? Qual é o nosso real inimigo? São aqueles vícios que temos, muitas vezes o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Lembremos daquelas chagas da humanidade que escutamos dentro do Evangelho sendo falado. Se repararmos, a maioria dos nossos problemas, lá no fundo, tem o quê? O nosso orgulho ferido, ou um egoísmo da nossa parte. Nós falamos assim, as minhas pessoas, as minhas coisas, o meu trabalho, os meus postos, né? A minha casa. Muitas vezes temos esse egoísmo e muitos dos nossos problemas são baseados nisso também. É interessante, será que todos nós sabemos por que foi falado joio junto com trigo? Aqui cabe até algumas considerações. O joio e o trigo são plantas muito similares, parecidas, especialmente quando ainda novas. Quando acabaram de germinar, estão ainda na primeira fase do desenvolvimento. E é muito difícil de diferenciar o trigo e o joio. Por isso, a orientação para que não se cortassem de maneira precipitada o joio, porque poderiam confundir e remover algo que seria útil, no caso aí, o trigo. Agora, nós temos algumas subespécies que são chamadas de joio, e dentro delas temos algumas que são tóxicas, inclusive para o ser humano. Então, não tinha uma aplicação econômica, alimentar, eram realmente descartadas as plantas do joio. Por sua vez, o trigo, como sabemos, era um dos principais alimentos, uma das bases de alimentação daquele povo, daquele contexto. No início, são muito similares. Só o tempo e o desenvolvimento é que vai mostrando efetivamente quem é quem, qual a produção que nós estamos tendo. E assim, aparecendo as diferenciações, nós vamos conseguir avaliar, de fato, o que nós estamos plantando dentro do nosso coração. Quando Jesus, no final da parábola, fala, deixe crescer ambos até a minha ceifa, muitos de nós temos a ideia do juízo final, como nós já falamos há pouco. Porém, o Espiritismo veio nos dizer, não existe uma ceifa, a ceifa é constante. Lembremos-nos da lei, de todas as leis divinas, mas tem uma que se compara ao que nós estamos falando da ceifa constante, a lei da ação e reação. O plantio nós podemos fazer como nos aprouver, mas a colheita, ela é obrigatória. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Como sabemos o que nos convém? Através do estudo, do conhecimento. Então, dentro de nós, se plantarmos mais joio ou mais trigo, ao final seremos responsáveis sobre aquela plantação e por isso trazemos para nós a reflexão da parábola. Somos responsáveis o tempo inteiro por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, por aquilo que emitimos. Por isso que nós podemos plantar o que nós quisermos, mas a colheita, ela é obrigatória. Lembrando de uma epístola de Paulo que fala assim, a lavoura, nós somos a lavoura de Deus. Ele nos deu o nosso corpo perfeito, ele nos oferece inúmeras oportunidades de nos aprimorarmos a cada reencarnação. Nos oferece a vida, nos oferece inúmeras situações para que nos aprimoremos. E o convite constante é para que nós aproveitemos de fato este momento que nós estamos aqui nessa escola, para que no futuro próximo, quando deixarmos este local, deixarmos o nosso planeta e estivermos no mundo espiritual, tenhamos condições de levar
o nosso melhor, já sabendo diferenciar aquilo que nos faz bem daquilo que não nos faz tão bem. Mas antes de lá estamos aqui. E quando estamos aqui e temos um conhecimento, temos a oportunidade de nos dedicar de fato ao nosso autoconhecimento, é exatamente isso que nos faz mais leves, mais serenos, mais tranquilos diante de todas as situações. Porque sabemos que nunca estamos sozinhos, ao contrário. Sempre as nossas companhias falam exatamente daquilo que nós estamos pensando. E para encerrar, nos lembrando também que Jesus é o sol das nossas vidas, Ele é sol em nossas vidas. Ainda se misturam, de fato, o trigo do bem, da verdade, da luz, do amor, com o joio do ódio, da ignorância, da mentira e da maledicência. O processo de edificação e desenvolvimento espiritual, ao longo dos séculos, não é senão diminuir a presença do joio ou a sementeira do joio e aumentar a floração e a produção desse trigal de Deus. Cabe a nós, a cada um de nós, praticarmos os ensinamentos e ações que Jesus nos trouxe há 2025 anos atrás. Que Jesus continue a nos abençoar hoje, amanhã e sempre. E que nós possamos, ainda hoje, se possível for, buscar um maior aprofundamento nessa parábola de Jesus. Que nós possamos também, se possível, começar a observar as diferenças que existem em nós, do joio e do trigo, para que esses instrumentos sejam capazes de nos diferenciar em todos os momentos. Gostaria também de indicar este livro aqui, o Sublime Peregrino, de Ramatiz. Existe uma passagem muito linda aqui, que ele fala das parábolas de Jesus. Jesus se valia de toda a natureza, de todo aquele momento que ele tinha oportunidade de estar presente, observando a natureza. Observava a água no riacho, as flores, ele observava o canto dos pássaros, ele observava as nuvens do céu. E tudo isso fez com que, na maioria dos ensinamentos que ele nos passou, tivesse essa leveza, tivesse esta naturalidade. Talvez ainda compliquemos muito esses seus ensinamentos, mas que possamos buscar esse exemplo na natureza que nos cerca, semelhante a Jesus. E nesta natureza nós vamos encontrar o refazimento, o crescimento, a beleza. E isso tudo faz com que nós nos sintamos melhores. Que assim seja. Então vamos aproveitando esses momentos, esquecer um pouquinho de nós, nos envolver com todas essas energias que nos cercam. Mais uma vez, fazermos o fechamento dos nossos olhos, imaginar no centro deste salão um grande cesto. E ali nós vamos depositando todos os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, pedindo que a espiritualidade maior possa levar todas essas energias, todos esses sentimentos tão bons a todos os lugares onde haja tristeza e dor, onde haja desentendimento, aos lares, aos orfanatos, possa chegar nos asilos, possa chegar a todos esses irmãos que nesse momento estão nos nossos pensamentos, sabendo que estão precisando de ajuda. Possa envolver o nosso planeta azul
possa reforçar a bandeira de Jesus, distribuindo o seu Evangelho de luz. Possamos, nesse momento, absorver todos esses sentimentos bons, chegarmos até o nosso lar, abrirmos a porta principal da nossa casa e pedimos para que Jesus adentre a todos os cômodos da nossa casa, iluminando aqueles que deixamos para aqui estarmos, que essas energias se propaguem para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, onde quer que possam estar. E nos abençoe também. Que assim seja. Nós vamos ter um sorteio